As de eletrização são basicamente três. É o atrito, o contato e a indução. Nós vamos descrever os três. E através dos processos de eletrização é que um corpo eletricamente neutro entra em desequilíbrio com cargas positivas diferentes de cargas negativas, para podermos medir a quantização da carga. Nós vamos começar com a eletrização por atrito. Tá? A eletrização por atrito, ela acontece quando dois corpos neutros esfregam entre si, forçando uma retirada brusca de cargas. Vamos ao quadro. Então, o atrito, ele acontece uma retirada brusca. É forçado, então, a retirada de cargas elétricas. Tá? Olha, e essa retirada de cargas elétricas acontece quando dois corpos neutros esfregam entre si. Nós temos aqui um corpo A, que está eletricamente neutro. Nesse exemplo que eu dei, eu estou vendo que tem aqui dois prótons e dois elétrons, duas cargas positivas e duas cargas negativas. Está eletricamente neutro. E um corpo B também eletricamente neutro, com dois elétrons e dois prótons. Eles vão então se atritar. Esse atritar vai ter que representar aqui uma esfrega entre os dois aqui, ó. Vai esfregar os dois. Então esses dois corpos vão esfregar, representando aqui então o atrito. Esse desenho aqui para representar que o A, esse A, ora vai subir, ora vai descer. O A desce e sobe para esfregar aqui. Nesse movimento aqui, ó, mecânico, é que vai acontecer a retirada de cargas elétricas. Então aqui nós temos o seguinte, olha, um corpo tira elétron do outro. Por exemplo, nós temos aqui o corpo A e temos aqui o corpo B. Vamos considerar que o corpo A perde elétrons para o corpo B. Então, nessa esfrega aqui, o corpo B vem cá e toma um elétron. Ele retirou uma carga. No final, como é que vai ficar então a distribuição de cargas elétricas? Bem, o corpo A continua com dois prótons e agora permanece só um elétron. Porque o outro que ele tinha foi retirado pelo corpo B. Bem, e o B tem dois prótons, ele tinha dois elétrons, e agora vai ter um elétron a mais. Esse elétron a mais aqui veio do A, que ele retirou. Então, no final, o corpo A, ele vai ficar eletricamente positivo. Eu vou chamar aqui de um elétron positivo. E o B vai ficar aqui menos um elétron negativo. Tá? Então, o A fica um elétron positivo e o B fica menos um elétron ali negativo. Tá? Então, no final, eles vão ficar com cargas de sinais opostos. Sinais opostos. Esse aqui ficou positivo 1, esse aqui ficou negativo 1. O módulo é o mesmo, a intensidade, a quantidade de carga é a mesma, mas o sinal é contrário. Tá? Isso aconteceu porque teve esse movimento, essa esfrega, que acontece uma retirada brusca de cargas elétricas. Você poderia perguntar, mas qualquer corpo que esfregar vai ter essa eletrização por atrito? Não, tem algumas condições, duas básicas. A primeira condição é que os materiais têm que ser diferentes. O A tem que ser de um material e o B tem que ser de outro. Por exemplo, pode ser uma seda e um plástico. Pode ser uma lã e um vidro. Enfim, tem que ser materiais diferentes para acontecer então essa eletrização por atrito. E a segunda condição é que pelo menos um corpo tem que ser isolante. Não precisa ser os dois, mas não pode ser dois condutores. Tem que ser um isolante para acontecer então essa retirada brusca de cargas. Tá? Um exemplo que a gente sempre comenta aí também é a seda atritando o plástico. Então tem um pano de seda eletricamente neutro, o plástico é eletricamente neutro. Tá? Então eu posso dizer que a carga da seda é zero,
a carga da seda é zero e a carga do plástico também é zero. Dois materiais diferentes. Se eu pegar essa seda e eletrizar o plástico, vai eletrizar o plástico, aqui vai ter que ter movimento. Essa seda, uma hora vai subir, outra hora vai descer, tá? Esse movimento, aí um vai retirar elétron do outro. Existe uma série triboelétrica que experimentalmente o homem já verificou quem retira elétron do outro. Nesse caso aqui, a seda perde elétrons para o plástico. A gente percebe que no final a seda vai ficar carregado positivamente, olha, com 2 positivo, e o plástico vai ficar carregado negativamente, 2 negativo. Antes neutro, durante eletrizou, e no final um fica positivo, o outro fica negativo. A seda fica positivo e o plástico fica negativo. O plástico ganha elétrons e a seda perde elétrons. Existe uma série triboelétrica que experimentalmente já foi feita de vários materiais. Quando for necessário, isso vai ser fornecido, essa tabela da série triboelétrica, para você analisar quem é que vai retirar elétrons do outro, certo? Muito bem, pessoal. Essa é a eletrização por atrito. Vamos ver agora, pessoal, a eletrização por contato. Bem, a eletrização por contato acontece quando um corpo já eletrizado transfere carga para um corpo neutro. Ou transfere cargas em excesso para outros corpos que já têm carga. Pode acontecer essas duas situações. Vamos para o quadro. Então, a eletrização por contato acontece uma transferência de cargas. Olha, a transferência é uma disposição voluntária de doar carga, diferente do atrito, que é uma retirada brusca na força. Aqui não, vai ser uma doação. Tá? Essa transferência de cargas elétricas acontece quando um corpo já carregado, por exemplo aqui, um corpo A, vou chamar isso daqui um corpo A, que tem, está eletricamente aqui desequilibrado, tem uma quantidade de carga de menos 2 elétrons. Olha, nós percebemos que entre o mais e o menos dá uma neutralidade, fica em excesso 2 elétrons. Então aqui está eletrizado menos 2 elétrons. 2 vezes a carga elementar. Tá? Está aqui um outro corpo neutro. Aqui deu uma neutralidade. Então o que acontece? Esse corpo está carregado, ele vai transferir carga para esse que está neutro. Para isso ele tem que encostar. Então o que vai acontecer aqui? Nesse momento aqui ele encosta. Então aqui não vai esfregar, vai apenas encostar. Ele encosta para conduzir essa carga elétrica. Tá? Então o que vai acontecer? Esse corpo A, ele vai transferir um elétron para o outro B. Então, ele está com 2 elétrons sobrando, vai transferir um para cá. Tá? Depois, o que vai acontecer aqui? Esse que tinha 2 elétrons sobrando, vai ficar apenas 1. Olha, deu neutralidade aqui, sobrou apenas um elétron. Tá? Obedecendo o princípio da conservação das cargas, tá? Que a soma das cargas no início é igual à soma das cargas no fim, o que aconteceu então com um elétron que estava no corpo A? Bem, foi doado para o corpo B. O B estava neutro. Aí aqui, você percebe que depois do contato, ele ficou eletrizado com um elétron. Olha, aqui ficou menos um elétron. Então aqui no final, o que aconteceu aqui no final? No final, eles ficaram com a mesma quantidade de carga e mesmo sinal. Tá? Então aqui com cargas de mesmo sinal. E com a mesma quantidade.
Bem, para ser essa mesma quantidade, esses condutores, esses corpos, eles têm que ser idênticos. Tá? Quando os corpos forem idênticos na forma da geometria, tiverem mesmo tamanho, se eles forem idênticos na sua geometria, mesmo tamanho, se eles forem idênticos, no final eles vão ficar com a mesma quantidade de cargas. Aí obedece aqui a média aritmética, né? Soma todas as cargas e divide por a quantidade de pessoas, de cargas que estão, de esferas que estão trocando. Então aqui vai dar uma média aritmética, tá? Eu vou somar a quantidade total de cargas e dividir pela quantidade de esferas que estão trocando cargas. E se os corpos forem geometricamente diferentes? Bem, aí o sinal continua o mesmo, mas a quantidade vai ser diferente. Olha, se os corpos forem diferentes na sua geometria, ou seja, um for menor do que o outro, a distribuição de cargas vão ser diferentes. O corpo menor vai receber uma quantidade de carga menor. O corpo maior vai receber uma quantidade de carga maior. Então, na distribuição de corpos diferentes, né, a quantidade de cargas vai depender do raio, é proporcional ao raio. Tá? Quem tem maior raio vai ter mais cargas. Vai ser calculado nessas equações aqui. Essas equações depois a gente vai trabalhar ela direitinho em sala de aula. Tá? Em primeiro momento, a gente vai estar trabalhando com os corpos com geometrias idênticas. E depois vai estar trabalhando com corpos com essas geometrias diferentes. Tá certo, pessoal? Vamos ver agora a eletrização por indução. A indução eletrostática acontece quando um corpo eletricamente carregado, chamado de indutor, ele aproxima de um corpo eletricamente neutro. Tá? Nessa aproximação, então ele não encosta, nessa aproximação vai acontecer uma separação de cargas. Vamos estudar a eletrização por indução através de suas etapas. Vamos ao quadro. A indução, então, ele acontece aqui uma separação de cargas no corpo eletricamente neutro. Olha, através das etapas de indução, a gente vai entender o seguinte. Nós temos aqui um corpo eletricamente carregado, chamado de indutor. Então, esse corpo aqui tem excesso de elétrons. Poderia ser um corpo que tivesse excesso de prótons, ou falta de elétrons. Ele está eletricamente carregado. Tá? Ele é chamado de indutor. Esse corpo aqui é um corpo neutro. A quantidade de carga dele aqui é zero. A gente percebe que tem 3 prótons e 3 elétrons. Esse aqui é o induzido. Então, o indutor vai induzir a separação de cargas no induzido. Tá? O indutor vai induzir a separação de cargas no induzido. Isso acontece na primeira etapa. Então, a primeira etapa vai ser uma aproximação do indutor. Veja bem que aqui, os dois, a gente poderia dizer, estão longe, né, um do outro. Está longe um do outro. A influência dele não consegue separar as cargas. Ao aproximar, ficar perto aqui, esse indutor consegue separar as cargas. Olha, devido ao princípio da atração e repulsão das cargas, o que vai acontecer? Quando o indutor chega perto, as cargas positivas ficam direcionadas para as cargas negativas do indutor. Aqui tem uma atração e as cargas negativas ficam afastadas das cargas do indutor, porque tem uma repulsão. Olha, menos com menos se repele, mais com menos se atrai. Então vai haver uma atração entre as cargas de sinais opostos e vai haver uma repulsão entre as cargas de mesmo sinal. Então, com a aproximação do indutor, ocorreu a separação de cargas. Então, aqui acontece a separação de cargas. Mas ainda não está eletrizado. Esse corpo neutro ainda continua com o corpo com carga neutra. Aqui continua com a carga igual a zero. Olha, tem 3 prótons, tem 3 elétrons.
Aqui ainda não eletrizou, está em via de eletrizar. Aí nós vamos para a segunda etapa. A segunda etapa, nós vamos ligar no induzido um fio terra. Esse fio terra é para conduzir cargas elétricas para a terra ou da terra para o induzido, tá? Nós falamos que a terra é um sumidor de cargas elétricas, é um sumidor de cargas, tá? Então aqui está cheio de cargas elétricas, cheio de elétrons. O símbolo do fio terra é esse daqui, ó. Esse aqui é o símbolo do fio terra. Então nós ligamos o fio terra no induzido. Ao ligar, o que vai acontecer? Ao ligar, o que vai acontecer? Esses elétrons aqui, ó, eles vão fugir, vai sair do induzido, vai fugir aqui, ó, e vai se direcionar para a Terra. Então vai vir um elétron para cá, vai vir outro elétron para cá, então vão descer aqui, ó, os elétrons vão descer aqui, ó, vão descer para a Terra. Então, os elétrons que estavam tentando fugir aqui, vai vir para a Terra, ó. Separou, os elétrons descem. Mas sempre os elétrons vão descer? Não. Vai depender do sinal do indutor. Se o sinal do indutor for positivo, a separação inverte. Se aqui for positivo, aqui ficaria negativo, aqui ficaria positivo. Então, se o indutor for positivo, esses elétrons irão subir. Tá? Então o fio terra não vai só descer elétrons, também pode subir elétrons. Se aqui fosse positivo, os elétrons iriam subir para neutralizar aqui com as cargas positivas. Tá? Então esse fio terra serve para conduzir os elétrons até a Terra, ou descendo, ou conduzir os elétrons da Terra para o induzido, ou subindo, dependendo do sinal do indutor, certo? Essa é a segunda etapa. Essa segunda etapa está acontecendo a retirada de elétrons, a retirada ou a colocação de elétrons, tá? Então aqui nessa etapa é que está acontecendo a transferência de cargas. Então aqui está acontecendo uma transferência de cargas, tá? Essa transferência é do induzido para a Terra ou vice-versa, da Terra para o induzido. Essa é a etapa que acontece a transferência. Vem para a terceira etapa. A terceira etapa, nós vamos desligar o fio terra. Então, desligando o fio terra, os elétrons foram transferidos, tá? Ou para baixo ou para cima. Nós desligamos o fio terra. Ao desligar o fio terra, ficou aqui com excesso de cargas positivas. E vemos para a quarta etapa, que afastamos o indutor do induzido. Aí no final, esse corpo aqui, ó, vai estar eletrizado com uma carga positiva. Nesse caso, ficando 3E. Nesse exemplo aí, ficou com 3 elétrons faltando. Tá? Então no início estava 0, olha lá, ó. Mas como que eu consegui arrancar elétrons daqui? Como que de 0 chegou a mais 3, faltar 3 elétrons? Bem, eu aproximei um indutor negativo, separou as cargas, obedecendo ao princípio da atração e repulsão, separou as cargas, e depois eu liguei o fio terra, conduzi as cargas para a Terra, ou retirei cargas da Terra, tá? Depois desliguei o fio terra e afastei o indutor. Assim, o corpo final ficou eletrizado com carga positiva. No final, o sinal vai ser oposto do indutor. Se o indutor for negativo, aqui vai ficar positivo. Se o indutor for positivo, aqui vai ficar negativo. Tá certo, pessoal? Pessoal, vamos para o exercício da lista obrigatória. Exercício 7. 4 esferas idênticas A, B, C e D, como mostra a figura abaixo, têm cargas respectivas. Carga de A é 10 coulombs, carga de B é menos 3 coulombs, carga de C é menos 2 coulombs e carga de D é neutra. Determine a carga final das esferas quando são colocadas em contato simultâneo.
Letra B. Determine a carga final das esferas quando são colocadas em contatos sucessivos. D com A, depois D com B e finalmente D com C. Pessoal, vamos aos dados do exercício. Então, nesse exercício 7, nós temos aqui 4 esferas, A, B, C e D, com essas cargas respectivas, A10, B-3, C-2 e D neutra, que é 0. Eu posso perceber que a soma de todas essas cargas no início vai dar 5 coulombs. Olha aqui, 10 menos 3 dá 7, menos 2 dá 5, mais 0 dá 5. Então, no total aqui, no início, eu tenho 5 coulombs de carga. E agora vai realizar contatos. O primeiro, na letra A, ele pede a carga dessas esferas depois de um contato simultâneo. A palavra simultâneo refere-se às 4 esferas ao mesmo tempo. Então, vai entrar em contato aqui a esfera A esfera B, a esfera C e a esfera D ao mesmo tempo. Bem, as 4 esferas ao mesmo tempo vão distribuir aqui em igual quantidade essas cargas. E eu vou fazer aqui então a média aritmética dessa distribuição de cargas. Então, no final, Q', vai ser a carga de A no início, mais a carga de B no início, mais a carga de C, mais a carga de D, dividido por 4. Onde a carga de A vale 10, a de B é menos 3, a de C é menos 2 e a de D é 0. 10 menos 5 dá 5. Dividido por 4 vai dar 1,25 coulombs. Então eu vou pegar a quantidade de carga e dividir em igual quantidade para essas esferas. Todas elas ficarão com o mesmo valor de carga elétrica. O QA', QB', QC' e QD' terão no final dessa eletrização 1,25 coulombs. E aqui a gente percebe que no fim, o total da quantidade de cargas é 5 coulombs. Igual no início, o total de quantidade de cargas também é 5 coulombs, obedecendo ao princípio da conservação das cargas. Na letra B, ele pediu aqui as cargas das esferas após contatos sucessivos. Ele pediu 3 contatos sucessivos. O contato sucessivo entre D e A, apenas D e A. Depois D e B. E depois D e C. Quais são os valores dessas cargas após esses 3 contatos sucessivos? De 2 a 2. Então, no primeiro contato, vai ser a média aritmética dessas cargas, né? Q de D mais Q de A sobre 2. O D tem carga inicial 0, o A tem carga inicial 10. 0 mais 10, 10, sobre 2, 5. Então, após esse primeiro contato, o D, que estava neutro, passa a ter 5 coulombs. O A, que tinha 10, passa a ter também 5 coulombs. Então, ou seja, o A dividiu a quantidade de carga dele, a metade para o D. Tá? Então, distribuiu entre D e A. E aqui nós temos o segundo contato. É entre D e B. Agora o D, ele tinha neutro, era 0. Agora D, ele tem 5. Após o primeiro contato, D tem 5. Então, fazer a média aritmética de D e B, eu vou colocar na carga de D 5. Não vou colocar 0, vou colocar 5. A de B é menos 3. Fazendo o jogo de sinal aqui, menos 3 sobre 2. 5 menos 3 é 2, 2 por 2, 1 coulomb. Após o D e o B trocarem cargas, no final, o D vai ficar com 1 coulomb e o B também ficará com 1 coulomb. Tá? Então, veja bem, agora vamos para o terceiro contato sucessivo, que é entre D e C. Aí, o terceiro contato, eu vou pegar a carga final de D após o segundo contato. Após o segundo contato, a carga de D
é 1 coulomb. Então, vou fazer a média aritmética da carga de D mais a carga de C. Carga de D, após o segundo contato, é 1. Carga de C é menos 2. Fica 1 menos 2 sobre 2. 1 menos 2, menos 1. Menos 1 sobre 2 dá menos meio coulomb. Menos meio coulomb. Tá? No final desse processo, eu vou ter a carga final de A é 5 coulombs, que ele teve o primeiro contato. A carga final de B é 1 coulomb, que teve aqui no segundo contato. A carga final de C e de D vai ser menos meio coulomb, porque foi o final do terceiro contato. Se nós verificarmos que no final de todos os contatos sucessivos, também a soma de todas as cargas vai dar 5 coulomb, igual a soma do início, aí preservando, né, o princípio da conservação das cargas. Tá certo, pessoal? Exercício 12. Considere duas esferas A e B idênticas e isoladas eletricamente. As esferas A e B possuem cargas respectivamente iguais a 3 microcoulombs e 1 microcoulomb. Colocam-se as duas esferas em contato. Letra A. Qual a carga final de cada esfera? Letra B. Qual o número de elétrons transferidos da esfera B para a esfera A? Pessoal, vamos aos dados do exercício. Então, nós temos que aqui, a esfera A tem 3 microcoulombs, a esfera B 1 microcoulomb, e na letra A ele pede, né, a carga final dessas esferas geometricamente idênticas após um contato. Então, nós faremos aqui a média aritmética dessas cargas. Então, Q' vai ser igual a QA mais QB sobre 2. A carga de A é 3, a carga de B é 1, 3 mais 1, 4. 4 sobre 2 dá 2 microcoulombs, ou 2 vezes 10 a menos 6. Então, no final, tanto a esfera A como a esfera B ficará, então, com 2 vezes 10 a menos 6. Então, nós temos aqui, no início, a esfera A e a esfera B. Aqui, 3 vezes 10 a menos 6. Aqui, 1 vezes 10 a menos 6. Vamos fazer aqui o contato. E no fim, vai ficar, então, aqui, 2 vezes 10 a menos 6. 2 vezes 10 a menos 6. A esfera, as duas terão a mesma quantidade de cargas. Tá? Essa é a letra A. Tudo bem? A letra B, ele pede o seguinte: quantos elétrons foram transferidos de B para A? Para atingir esse equilíbrio, essa divisão em igualdade de quantidade de cargas, vai transferir elétrons de B para A. Aqui o B vai ter mais elétrons e vai transferir para A, onde o A vai neutralizar uma parte até ele atingir 2. Então, tira elétrons de B, ele tinha 1 vezes 10 a menos 6, ele vai tirar elétron, passa para 2, né? E o A tinha 3 elétrons livres, 3 vezes 10 a menos 6 de carga, vai ganhar elétrons livres, vai chegar a 2 vezes 10 a menos 6. Então, o A ganha elétrons e o B perde elétrons, para manter essa quantidade de cargas iguais aí. Ele quer saber quantos elétrons saiu de B e foi para A. Essa é a pergunta dele. Qual a quantidade de elétrons transferidos? Primeira coisa que nós vamos fazer é achar a variação de carga. Então, vou pegar aqui a esfera B que vai perder elétrons, B vai perder elétrons, vou calcular a variação de carga da esfera B. Aí vai ser a carga final menos inicial. Toda variação é uma diferença entre o final e o inicial. Então, a carga final de B é 2 vezes 10 a menos 6. É 2. A carga inicial de B é 1. Olha, no início o B tinha 1 e no final ele passou a ter 2. 2 microcoulombs. Se eu faço a diferença, vai dar 1. 2 menos 1 dá 1. 1 microcoulomb, ou 1 vezes 10 a menos 6. Vou aplicar agora aqui a quantização de carga. Quantidade de carga é igual a número de elétrons livres vezes carga elementar.
Vou colocar aqui a variação de carga, ó. Variação de carga igual a número de elétrons livres vezes carga elementar. Quando eu coloco essa variação, eu acho os elétrons transferidos. Quando eu coloco essa variação, eu acho os elétrons transferidos. Os elétrons aqui transferidos do B para o A. Bem, isolando N, eu vou ter então N igual a delta Q sobre E. O que eu fiz aqui? Peguei esse E e passei dividindo, tá? Então, o número de elétrons livres vai ser a variação de carga do B sobre a carga elementar. A variação de carga do B é 1 vezes 10 a menos 6. 1 vezes 10 a menos 6. E a carga elementar, ele não deu aqui, mas é constante. Nós sabemos que a carga elementar vale 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 coulomb. É um valor constante. Então, essa carga elementar é 1,6 vezes 10 elevado a menos 19. Aqui nós podemos dividir 1 por 1,6. Essa divisão dá 0,625. Divisão de potência de mesma base. Conserva a base e subtrai os expoentes. Nós vamos achar aqui, então, 10 a 13. Fica menos 6 mais 19. Que dá 13. Passando para a notação científica, nós vamos deslocar uma vírgula para a direita. Deslocar uma vírgula para a direita, eu vou ter que subtrair 1 aqui no expoente. Então fica 6,25 vezes 10 elétrons transferidos. Então, a quantidade de elétrons que foram transferidos de B para A foi 6,25 vezes 10 elevado a 12 elétrons.